Imagine a cena, no meio da noite, um terror invisível ataca fazendas, deixando um rastro de animais mortos, com marcas estranhas, e todo o sangue misteriosamente drenado. Parece roteiro de filme de terror de baixo orçamento, não é? Mas, por um longo período, essa foi a realidade que aterrorizou comunidades rurais e urbanas, não só no Brasil, mas em diversos países, especialmente na América Latina. Estamos falando do lendário Chupacabra. No Você Sabia Mais, nossa missão é desvendar mistérios, e poucos são tão intrigantes e ao mesmo tempo tão enraizados no imaginário popular quanto o chupacabra. Essa criatura, que se tornou um fenômeno global na década de 1990, gerou pânico, mobilizou autoridades e deu origem a inúmeras teorias, das mais sobrenaturais às mais científicas. De onde veio essa lenda? O que as provas realmente mostravam? E o que a ciência diz sobre os ataques? Prepare-se para uma jornada pelos fatos e mitos que cercam o chupacabra brasileiro e descubra a verdade por trás de um dos maiores enigmas da nossa história recente, o nascimento de um monstro. As origens do chupacabra. Embora o chupacabra tenha se popularizado no Brasil, sua origem é um pouco mais distante. A lenda moderna do chupacabra nasce oficialmente em Porto Rico, em meados da década de 1990, março de 1995, o primeiro pânico em Porto Rico. Os primeiros relatos de ataques misteriosos a animais, principalmente cabras, começaram a surgir em fazendas porto-riquenhas. Os animais eram encontrados mortos com estranhas perfurações no pescoço ou peito, e supostamente todo o sangue drenado. A imprensa local logo batizou o responsável de chupacabra. O testemunho de Madeleine Tolentino. Uma das testemunhas mais famosas, Madeleine Tolentino, de Canóvanas, Porto Rico, alegou ter visto a criatura. Sua descrição se tornou icônica e base para muitas representações artísticas Seer by Piaget. Do cerca do One, a 1,2 metros de altura, pele acinzentada e enrugada, olhos grandes e vermelhos, cabeça oval, e o mais notável, uma fila de espinhos dorsais que se estendia do pescoço até a cauda. Sua descrição deu uma face ao monstro, a culpa de um filme. Uma teoria interessante sobre a origem da descrição de Madeleine é que ela poderia ter sido influenciada pelo filme de ficção científica Species, que havia sido lançado pouco tempo antes. A criatura alienígena do filme, Seal, tem características visuais muito semelhantes às descrições de Madeleine: corpo humanoide, espinhos dorsais, olhos grandes. Essa conexão sugere que a imagem visual do chupacabra pode ter sido, em parte, uma construção cultural e midiática. Rapidamente, a histeria se espalhou por toda a ilha, e o fenômeno logo cruzou fronteiras, chegando ao México e em seguida ganhando força e notoriedade em toda a América Latina, incluindo o Brasil. A chegada do terror ao Brasil, o ano de 1997, e o pânico generalizado no Brasil. O chupacabra explodiu em popularidade no final de 1996 e principalmente ao longo de 1997. O pânico foi avassalador, com noticiários, jornais e revistas, dedicando amplos espaços para os relatos e investigações. Epicentro do medo. Os primeiros relatos no Brasil surgiram principalmente em fazendas do interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Produtores rurais se viam impotentes diante dos ataques noturnos. As vítimas preferenciais, eram animais de pequeno e médio porte. Cabras, claro, galinhas, ovelhas, porcos e até cães. O padrão era sempre o mesmo: animais encontrados mortos, sem sinais de luta, com 2 ou 3 perfurações limpas, geralmente no pescoço ou tórax, e a suposta ausência de sangue no corpo. Depoimentos e medo. Os relatos de fazendeiros e moradores eram carregados de medo e perplexidade. Eles descreviam um terror invisível, que atacava em silêncio e deixava um rastro de mistério e prejuízo. Muitos passaram a armar suas propriedades, a fazer vigílias noturnas e a viver sob constante apreensão. A mídia, como catalisador, a televisão, em particular, teve um papel gigantesco na disseminação e na intensificação do pânico. Programas jornalísticos e até de variedades dedicavam horas aos relatos, com equipes de reportagem visitando fazendas, entrevistando testemunhas e mostrando imagens chocantes dos animais mortos. A repetição exaustiva das histórias e das descrições fez com que a figura do chupacabra se fixasse no imaginário coletivo brasileiro. Fotos e vídeos supostamente da criatura eram divulgados, aumentando ainda mais o mistério. As provas. Fotos, vídeos e cadáveres mutilados. Cada novo ataque
a busca por evidências se intensificava. Muitos alegavam ter provas da existência do chupacabra, fotos e vídeos borrados. As provas mais comuns eram fotos e vídeos amadores, geralmente de baixa qualidade, mostrando criaturas borradas, sombras ou luzes estranhas. O problema é que a má qualidade dessas imagens tornava impossível qualquer identificação precisa. Um animal comum à distância, uma mancha na lente da câmera, ou mesmo uma montagem simples, poderiam se passar por evidências. Cadáveres de animais mutantes. Diversos animais mortos com características físicas incomuns ou deformações, muitas vezes já em estado avançado de decomposição, foram apresentados como cadáveres de chupacabras. Essas criaturas, muitas vezes com pelos escassos ou pele ressecada, eram assustadoras à primeira vista. Análises mais detalhadas revelaram que se tratavam de animais domésticos ou selvagens em decomposição avançada, que alterava sua aparência, ou animais com sarnas e doenças que causavam a perda de pelos, e mudanças na pele como coiotes ou raposas em estágio terminal. As marcas de perfuração. As marcas no pescoço ou peito dos animais eram o ponto central dos relatos. 2 ou 3 perfurações limpas, que supostamente seriam o ponto de inserção de presas para drenar o sangue. Essa característica se tornou a assinatura do chupacabra. O desafio das provas. A grande dificuldade para os ufólogos e para a ciência era a falta de uma prova irrefutável. Nenhum corpo de chupacabra foi cientificamente comprovado. Nenhuma filmagem em alta resolução jamais capturou a criatura. As evidências eram sempre circunstanciais, baseadas em depoimentos e materiais ambíguos. As tentativas de explicação, da ficção científica, a biologia diante do pânico e da falta de provas concretas. Diversas teorias surgiram para tentar explicar os fenômenos. Elas podem ser divididas em algumas categorias. 1. Hipóteses sobrenaturais e extraterrestres. Criatura alienígena. Esta é a hipótese mais popular, e a que deu origem ao nome chupacabra. A criatura seria um ser de outro planeta, ou um experimento alienígena, que veio à Terra para coletar sangue. As perfurações limpas e a ausência de sangue eram os principais argumentos. Experimento genético secreto, uma variação da teoria alienígena, que sugeria que o chupacabra seria resultado de um experimento genético governamental ou militar, que deu errado, e a criatura teria escapado. Ser mitológico, demoníaco, em algumas regiões mais tradicionais. A figura do chupacabra foi associada a seres folclóricos, ou até a entidades demoníacas, uma manifestação do mal. 2. Hipóteses biológicas e naturais céticas. A comunidade científica e muitos céticos se dedicaram a buscar explicações lógicas para os ataques, e várias delas ganharam força. Cães ferais ou selvagens. Esta é a explicação mais aceita e plausível para a maioria dos ataques. Padrão de ataque. Cães ferais, cães domésticos que voltaram a um estado selvagem, ou cães domésticos mal alimentados e sem supervisão, atacam rebanhos. Eles não têm a habilidade de caçar grandes presas, e se concentram em animais menores e mais fáceis. Perfurações. Cães podem causar ferimentos de mordida que, em um animal já morto por susto, asfixia ou outros fatores, podem ser interpretados como perfurações limpas. As mordidas de cães no pescoço são comuns para derrubar a presa. Ausência de sangue, animais morrem de choque ou asfixia pela mordida no pescoço, antes de haver grande perda de sangue externo. Além disso, muitos cães não consomem todo o sangue, mas focam em órgãos internos ou músculos. O sangue interno se coagula rapidamente. A percepção de drenagem pode ser enganosa ou exagerada. Corpos mutantes, os supostos cadáveres de chupacabras, que foram analisados por veterinários e biólogos. Quase sem exceção, eram cães selvagens, coiotes, raposas ou gambás, que sofriam de sarna sarcóptica escabiose canina. Essa danca parasitária causa perda severa de pelos, engrossamento da pele, deformações e um odor forte. Um animal com sarna avançada pode parecer grotesco e alienígena para um leigo, especialmente se já estiver em decomposição. Sua aparência esquelética e emagrecida reforça a ideia de que o sangue foi drenado, quando na verdade, o animal estava desnutrido e doente. Pumas sussuaranas. Em algumas regiões onde há ocorrência de pumas sussuaranas no Brasil, esses felinos, por serem predadores eficientes e por vezes se alimentarem de forma a não bagunçar a carcaça, poderiam ser os responsáveis por ataques com poucas marcas externas, focando em pontos estratégicos. Morcegos vampiros, embora se alimentem de sangue,
A quantidade consumida é mínima e não causaria a morte de animais grandes como cabras. Eles deixam perfurações pequenas, mas não drenam o animal. Mídia e histeria coletiva. A forte cobertura midiática, com reportagens sensacionalistas, contribuiu para a histeria coletiva. A população, já amedrontada e sem explicações claras, via o chupacabra em qualquer animal atacado ou em qualquer imagem borrada. O fenômeno do chupacabra é um excelente exemplo de como uma lenda urbana pode se retroalimentar através da mídia e do boca a boca. Hoaxes e fraudes. Em meio ao pânico, não faltaram casos de pessoas que tentaram criar provas falsas para ganhar atenção, ou até dinheiro. A rejeição de provas e a persistência da lenda apesar das explicações científicas e biológicas. A lenda do chupacabra persiste. Por quê? Fascínio pelo desconhecido. O ser humano é naturalmente atraído por mistérios e pelo sobrenatural. A ideia de uma criatura desconhecida ou alienígena é muito mais emocionante do que a de um cão com sarna. Falta de conhecimento. Muitos fazendeiros e moradores não tinham acesso a informações sobre doenças em animais selvagens ou padrões de ataque de cães, facilitando a aceitação da explicação mais fantástica. Reforço midiático. Embora o pico da cobertura tenha passado, a lenda foi tão forte que se tornou parte da cultura pop, sendo referenciada em filmes, séries e programas de TV, ajuda a manter a história viva. A não prova da não existência, para os crentes. O fato de não ter sido provada a existência da criatura, não significa que ela não exista. A ausência de prova não é prova de ausência. O chupacabra, para muitos, deixou de ser apenas um monstro, para se tornar um símbolo de algo inexplicável que está lá fora. A espreita o legado do chupacabra no imaginário brasileiro mesmo. Depois de décadas, o chupacabra continua vivo no imaginário brasileiro. Ele se tornou uma figura folclórica moderna, um criptídeo animal, cuja existência é debatida, ou não comprovada, pela ciência que se junta a lendas como o curupira, saci pererê e lobisomem. Sua história é um estudo de caso fascinante sobre histeria coletiva, como o medo e a informação ou desinformação podem se espalhar rapidamente por uma população. Poder da mídia, o papel da televisão e dos jornais na construção e disseminação de lendas urbanas. A busca humana por explicações. Como tentamos dar sentido a fenômenos que não compreendemos, seja através da ciência ou da fantasia, vulnerabilidade das comunidades rurais. A forma como a falta de recursos e conhecimento pode tornar comunidades mais suscetíveis a lendas e pânicos. Conclusão. Um mistério resolvido, mas que ainda assombra o chupacabra, em sua forma original. Demonstro sobrenatural, provavelmente, não existe. As evidências científicas apontam para explicações biológicas e sociológicas, para a maioria dos ataques e avistamentos. Cães ferais e animais doentes são os monstros mais prováveis, por trás do terror rural da década de 1990. No entanto, o impacto cultural do chupacabra é inegável. Ele nos lembra da nossa capacidade de criar e acreditar em lendas, da nossa necessidade de explicar o inexplicável e do fascínio duradouro que o desconhecido exerce sobre nós. Quem sabe, talvez a verdadeira criatura não seja um ente sanguinário, mas sim o medo coletivo e a capacidade da nossa mente de transformar o familiar em algo monstruoso. Se você se sentiu intrigado por essa história e quer desvendar mais mistérios do universo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e, claro, inscrever-se no canal. Você sabia mais para não perder as próximas explorações sobre o inexplicável e o fascinante?